Seja bem-vindo ao culto na sexta. Espero que seja bem animado para esse culto. A gente está de volta. Semana passada não teve porque a gente estava fazendo o Interteam. Cara, foi muito bom. Por falar em Interteam, se liga. Dia 27 de agosto, nós temos o nosso After Interteam. O que é isso? Nós vamos para um sítio lá em Vila Inca e vamos passar um dia lá nos divertindo. Vamos fazer um momento de oração, mas vai ter muita diversão. Juntamente com o pessoal de Vila Inca que estava aqui no Interteam, eles vão estar lá. Então, fica ligado aí que dia 27, se você é adolescente, não pode ir juniores, beleza? Só adolescente. Só você que esteve aqui no Interteam, entre em contato com a gente nos grupos, com a Gabi, com o Bruno, comigo, com a Edinho, Larissa, Tati. Entre em contato com a gente, para que você possa ir. R$30 é o valor, já tá incluído o almoço. Meu irmão, lugar nenhum você se diverte e ainda almoça por R$30. Uma comida mineira. Panela de barro, quase que fugiu aqui. Panela de barro, fogão a lenha, meu irmão, é muito legal. Campo de futebol, piscina, diversão, Deus, amigos, cara, vai ser muito legal. Então, se seu filho vem no Interteam, fica ligado aí, porque a gente tem que fazer isso logo. Então, você já manda o nome dele aqui, que nessas informações que vai aparecer aqui embaixo aqui o WhatsApp, só entrar em contato com a gente. Tranquilo? Pra gente começar, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite, muito obrigado por esse culto, pelo que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado por tudo. Toca os nossos corações, fale com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus olhos podem ver como criança quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Meus olhos podem ver como criança quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Pois Tu és linda em tudo que fazes, pois Tu és lindo em tudo que fazes. Meus olhos podem ver como criança quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Meus olhos podem ver como criança quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Pois Tu és lindo em tudo que fazes, pois Tu és lindo em tudo que fazes. Tu és lindo, Deus, Tu és glorioso, Tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Deus, Tu és glorioso, Tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Deus, Tu és glorioso, Tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Deus, Tu és glorioso, Tu és lindo, Deus. Pois Tu és lindo em tudo que fazes.
Fala galera, se liga na dica, tenha relacionamentos verdadeiros. Nos tempos atuais, as relações humanas estão cada vez mais superficiais. Temos nos importado menos com o coletivo e estamos mais individualistas, né? Nossas relações estão cada vez mais virtuais e com isso nós temos passado isso para a nossa relação com Cristo. Nós temos visto os podcasts, pregações, temos postado versículos na internet, ouvido músicas, mas pouco paramos para ouvir a voz dele. Temos tratado Deus como um amigo virtual. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você parou para ter uma conversa franca com Jesus? Abriu seu coração, falou dos seus pecados, dos seus erros, dos seus sonhos, daquilo que você pretende para o seu futuro e deixou ele falar contigo, falar sobre o que ele tem para você e o que ele planejou para o seu futuro? Nós estamos ficando cada vez mais mecânicos no nosso relacionamento com Cristo. Nós oramos aquelas orações padrões, né? Onde a gente faz um elogio, pede perdão pelos pecados, depois coloca a nossa lista de pedidos e finaliza com um amém. Mas pouco falamos com ele verdadeiramente. Em 1 João 4, de 20 a 21, diz: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão, a quem vê. O mandamento de Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. João explica em sua carta que a expressão de amor que temos para Deus é reflexo das nossas relações com os próximos à nossa volta. Ele é categórico em falar que é impossível você amar a Deus se você não ama o seu próximo. Por essa mesma premissa, nós podemos entender que não podemos ter um relacionamento profundo com o Pai se não conseguimos ter relações profundas com as pessoas à nossa volta. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós não podemos fazer aquilo que não sabemos fazer. Devemos ir na contramão da sociedade, devemos procurar ter relações verdadeiras com o nosso próximo, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Temos que aprender a amar ao nosso próximo, né? Entender o diferente da gente. Não dissemine o ódio na internet. Procure entender as pessoas que são diferentes de você, que não são como você. Nem tudo se resume a você. Não fomos criados para viver sozinho. Construa relacionamentos verdadeiros. Pratique a empatia e aí saberemos como nos relacionar verdadeiramente com o Pai. Fique na paz. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente para compartilhar com vocês uma palavra, um estudo, né? Dar continuidade ao que nós temos estudado nas últimas semanas. Tivemos uma pausa, né, por conta do Interteam. Quem pôde comparecer aqui na sexta-feira, quem sabe o que aconteceu, sabe que foi um tempo maravilhoso. E que nós vimos, né, nesses jovens, nesses adolescentes, uma geração cheia do poder de Deus, uma geração de homens e mulheres de Deus, e foi incrível mesmo. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, eu quero fazer uma oração antes de iniciarmos. Espero que esteja ainda fresco em sua memória os últimos sextou, né, as últimas palavras que nós falamos aqui. E vamos orar para começar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui bem unidos para aprender mais de Ti, para cultuar a Ti e para sermos pessoas que buscam sempre mais Te conhecer, sempre Te conhecer mais e mais. Abra o coração de todo mundo que vai ouvir. Usa-me, Senhor, como instrumento para falar não o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu fale. Me usa como instrumento, me esvazia de mim mesmo, me esvazia de minhas próprias convicções, de minhas próprias certezas
e abençoe a vida de cada um ao qual esse vídeo irá chegar. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, dando continuidade aqui, eu prometo tentar ser um pouco mais sucinto, um pouco mais rápido do que da última vez. Eu falo muito, né? Mas vou tentar ser bem sucinto porque o assunto hoje é um pouco extenso, mas eu tentei compactar ele o máximo possível. Vamos começar falando primeiro da transcendência divina. E para falar disso, nós temos que entender o que é transcendência, o que é algo transcendente. Isso é algo que excede, segundo o dicionário, todos os limites normais. É algo sublime, algo transcendente é algo superior, que ultrapassa a natureza física das coisas. E Deus é transcendente. Quando falamos que Deus é transcendente, significa que Ele é exaltado muito acima de todo o universo que Ele mesmo criou. Ele é maior e ilimitado acima de tudo aquilo que nossos olhos limitados conseguem enxergar. Ele é acima de tudo que o pensamento humano consegue chegar, né? Consegue imaginar. E imaginar algo nesse nível é muito difícil, tá? É muito difícil. Por quê? Justamente porque nós somos limitados. Nós estamos acostumados com barreiras, com limites, com conceitos que quando nós estamos falando de Deus, da natureza divina, esses conceitos não se aplicam, certo? Falar que Deus está acima de todas as coisas não significa uma distância física, tá? Mas sim uma qualidade de Deus e uma qualidade não visível. A gente não consegue falar que Deus está acima do universo, por exemplo. A gente não consegue visivelmente e nem deve pensar que um dia vamos conseguir ver Deus literalmente acima do universo, né? Terra, universo e Deus. Porque isso não significa uma questão física, mas uma questão que envolve a magnitude do poder de Deus, certo? Eu não sei se talvez o João está aqui comigo, talvez alguns mais curiosos tenham visto nas últimas semanas. A NASA divulgou umas imagens maravilhosas, né, do satélite James Webb, que é um novo satélite que demorou anos para ser construído, foi construído no espaço, em partes, bilhões e bilhões de investimento. E a NASA divulgou umas imagens que esse satélite, né, esse telescópio gigante, vamos dizer assim, conseguiu captar. E, meu irmão, se você não viu, veja. Bota James Webb fotos no Google. Porque são as fotos, né, tem uma foto lá que é da Nebulosa Carina. Joga Nebulosa Carina no Google. Isso é importante, meu irmão. Estou falando aqui no meio do estudo, mas é importante porque você vê uma imagem maravilhosa. Não sei se na edição tem como colocar depois, a Nebulosa Carina. É esse nome, João? Acho que é. Eu não tenho certeza. Eu acho que é. E quando eu vi aquilo, quando o mundo viu essa imagem da Nebulosa Carina, uma das imagens mais lindas que eu já vi na minha vida, o mundo agora está impactado e feliz, né, por poder estudar um pouco mais o universo, né? A NASA pensa agora em estudar mais os efeitos da teoria do Big Bang, né, com base nessas imagens e com base no poder desse satélite, desse telescópio, vamos dizer assim. E eu, quando vi essa imagem, na minha pequenez, na minha insignificância, eu olhei aquilo, corri até a cozinha, a minha esposa estava na cozinha, eu falei, cara, olha o que Deus fez. Olha isso aqui, olha o que Deus, o Deus que a gente serve fez. Aí ela olhou assim e falou, cara, isso aqui é lindo. Eu falei, nossa, Deus fez isso. Porque é uma coisa tão grandiosa, né, que os nossos olhos conseguem enxergar por foto, né? Mas que Deus é muito maior do que isso tudo. Deus é maior não porque Ele fez isso, mas Ele é maior por quem Ele é. Deus está acima de qualquer coisa
que nós possamos imaginar. Pensa o seguinte, eu vou fazer uma ilustração aqui rápida. Pensa que um casal de turistas com um filho ou uma filha pequena estão na viagem dos sonhos, tá? E aí eles estão numas montanhas, uma floresta, e aí eles estão olhando aquele lugar que eles sempre sonharam em ver. Pensa num local que envolva a natureza que você sempre quis conhecer, um país, sei lá. E aí eles estão lá, felizes por estarem ali e contemplando a natureza, a bela natureza daquele local, algo que eles sempre sonharam, e do nada, a filha do casal se perde. Automaticamente, nada mais daquilo importa. Nada mais importa. As montanhas belíssimas, as árvores, o céu estrelado, enfim, qualquer coisa que envolva aquele belíssimo lugar que há uns minutos atrás era tudo que importava, né? Agora nada mais importa, porque a sua filha está perdida. E por que isso acontece? Porque é a qualidade do ser, no caso desse exemplo da criança, que traduz o valor a ela, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo diante de todas as maravilhas que a gente vê Deus fazer, todas as maravilhas, naturais e sobrenaturais, mesmo diante disso tudo, nada do que Deus faz importa perto do que Ele é, né? Bastante cuidado em falar isso. Tudo que Deus faz é maravilhoso, mas tudo que a gente consegue ver que Ele faz, ainda assim, é muito menor do que Ele é. Ele é transcendente, Ele é acima de todas as coisas por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E por que é importante nós sabermos disso? Temos essa ciência de que Deus está acima de todas as coisas, de toda a criação. Porque é muito interessante saber que mesmo sendo nosso Deus alguém tão grandioso, tão poderoso, Ele ainda assim é o responsável, né? Nós temos esse consolo, né? De que Ele é o responsável a estimular o nosso coração a encontrar Ele, a tornar Ele conhecido e a amá-lo. Ou seja, a pergunta que fica, né? Como pode um ser tão grandioso nos amar tanto? Como pode um ser tão grandioso se importar tanto conosco? Né? Como pode, dentre todas as criações que ele fez, tudo que Ele criou, tudo de grandioso que Ele fez, ainda assim Ele se importar em estimular nosso coração a buscá-lo, em estimular nosso coração a conhecê-lo e a amá-lo. Isso é um privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio. É bom, traz paz no coração saber que um ser tão poderoso e tão grandioso nos ama tanto. E também outro ponto, porque é importante ter noção da grandiosidade de Deus. Porque é através dessa certeza de que nós somos pequenos, da certeza da nossa insignificância diante de um Deus tão grande, que nós buscamos santidade. Nós evitamos pecar, né? Paulo, em Romanos 3,18, quando ele fala um pouquinho sobre a psicologia do pecado, né? Romanos 3, fala um pouquinho sobre a psicologia do pecado. Paulo vai falando ali sobre características da igreja ali, né, que ele estava em a carta aos Romanos, né? Ele vai falando características dos pecados que aquela igreja foi cometendo, e no versículo 18 ele fala: e não havia temor de Deus perante seus olhos. Ou seja, a ausência de temor fazia aquele povo pecar. E quando a gente fala em temor, tem até não vou mencionar aqui, né? Mas teve até uma celebridade famosa, não cristã, que há umas semanas atrás
postou na internet, falou que não entendia porque tinha que ter medo de Deus, que temor é uma palavra que não deveria ser usada ao se referir a Deus, porque temor é algo ruim, né? Isso é uma pessoa não cristã falando, né? E ela não poderia estar mais errada, porque além de temor não significar apenas medo, mas sim uma reverência, um respeito, quando nós temos temor a Deus, ou seja, quando nós sabemos que nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus, nós buscamos ser santos, buscamos não pecar. Por que isso, né? Quando a Bíblia retrata alguns encontros, né, de pessoas com Deus, com a figura de Deus, de alguma forma, essas pessoas tinham medo, certo? Sempre que Deus aparecia, tinham temor, tinham medo no ambiente, certo? Foi assim quando ele falou com Abraão, que ele se prostrou na terra para ouvir. Moisés, ao ver Deus na sarça ardente, ele escondeu o rosto com medo de olhar. A visão também que Isaías teve de Deus, que fez ele exclamar: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isso porque existe, quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, existe um medo, ainda que irracional, de nossa parte, porque, enfim, nós somos limitados, né? E quando estamos diante de um ser todo-poderoso e ilimitado, mesmo que de forma irracional, nós temos medo e respeito por esse ser todo-poderoso, que no caso é Deus. Então, entender que Ele está acima de todas as coisas é importante para a nossa vida prática. Quando entendemos que Deus é grandioso, nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. Nós recolhemos a nossa pequenez, né, e passamos a não a viver como nós queremos, mas a perguntar sempre: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é maior que eu. O Senhor é muito maior do que eu. O que o Senhor quer que eu faça? Nós entendemos a nossa posição de seres pequenos diante de um Deus todo-poderoso. O segundo ponto sobre o nosso estudo, que eu quero dizer hoje, é sobre a onipresença de Deus. A onipresença, né? Onipresente significa presente em todos os lugares, certo? E é interessante falar sobre isso, porque a questão da onipresença de Deus, ao meu ver, você pode discordar, né? Mas se você concorda, escreve aí. Ao meu ver, é uma das coisas mais claras das Escrituras, certo? O fato de Deus estar presente em todos os lugares é algo que a Bíblia retrata o tempo todo, né? De forma que seria ir contra isso, né? Ir contra a onipresença de Deus, teria que exigir de nós um esforço muito maior do que acreditar nisso. Se você quiser pegar as partes da Bíblia que falam, né, que deixam clara a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares, e você querer refutar isso, vai causar de você um esforço muito grande, porque isso é muito claro na Bíblia, é uma das coisas mais claras. Não há lugar na terra, debaixo da terra ou acima da terra que o homem possa se esconder dos olhos de Deus. Nós, apesar da grandiosidade de Deus que eu mencionei no tópico anterior, nós não temos um Deus distante. É por isso que eu falei no primeiro ponto que a grandiosidade dele, a transcendência dele não era física, certo? Era sobre a magnitude dele, o poder dele. Porque Deus está presente em todos os lugares. Apesar de toda a sua grandiosidade, todo o seu poder, Ele está do nosso lado o tempo todo. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Nós nos escondemos de amigos, de familiares, mas de Deus nós não conseguimos.
E Ele está próximo de nós o tempo todo, né? Mesmo quando nós não estamos bem, mesmo se um dia a gente não quiser, não quero ficar perto de Deus, meu irmão. Aí não tem como, né? Não tem como você fugir dessa presença. E também, por mais que às vezes a gente duvide disso. E aqui, quando eu estava lendo esse estudo, elaborando esse estudo, né, para falar com vocês, todas as vezes que eu lia isso aqui, lembrando que nós estamos no tópico da onipresença de Deus, e o próximo tópico é sobre a fidelidade de Deus, sempre que eu estava lendo, eu vinha à minha mente o mesmo exemplo para dar para vocês, certo? Por quê? É um exemplo que reforça o fato de que Deus está presente, Deus está perto de nós o tempo todo, Deus está em todos os lugares, e isso, meus irmãos, isso não é uma esperança, tá? A gente não espera que Deus esteja aqui, isso é uma certeza. O fato de termos um Deus poderoso e onipresente não é uma esperança. Nós não esperamos, não temos esperança de que Deus está aqui. Deus está aqui e ponto final. Isso é uma certeza. E quando eu estava fazendo esse estudo, me veio um exemplo para dar e eu prometo não entrar em todos os detalhes para não estender muito, e porque também esse estudo de hoje não é sobre mim, mas eu achei interessante falar isso porque senti de Deus, e porque se eu sentir de Deus, isso vai ser útil para alguém. Pode não ser você agora que está online, mas para alguma pessoa vai ser. Alguns amigos sabem, e a família sabe também, e aqui eu já peço desculpas para alguns amigos que vão ver esse vídeo e para alguns familiares também, porque tem coisas que a gente nunca está preparado para falar e tem coisas que a gente fala mesmo não estando preparado, porque Deus manda. E no caso aqui eu estou nessa segunda opção, mesmo não preparado, eu vou falar o que eu senti de Deus, para dar o exemplo da onipresença dele e de que a onipresença dele não é uma esperança, mas sim uma certeza. No final do ano passado, final de 2021, acho que o João, que está aqui, por sinal, não sabe, alguns amigos sabem só metade da história, final de 2021, minha esposa engravidou. E isso aí foi uma felicidade absurda pra gente, sabe? E me desculpa aí, meu irmão, se eu, né? Porque era um sonho nosso, é um sonho nosso, certo? Nós contamos para alguns amigos aqui da igreja, para alguns familiares, e infelizmente para nós, e felizmente para nosso filho, Deus recolheu o nosso filho no dia 20 de dezembro, que foi no aniversário da minha esposa. Todos vocês conhecem, imagino, né? Quando foi no aniversário dela, no dia 20 de dezembro, nós tivemos essa perda. Não vou falar a palavra aqui, né? Porque o YouTube tem algumas regras um pouco complicadas. Mas vocês entenderam, né? Perdemos naturalmente. E foi um choque muito grande pra gente. Não só pra gente, como para os nossos amigos também, que sofreram com a gente. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na parte 2. Eu não vou falar detalhes sobre isso. Se um dia vocês quiserem conversar, saber, eu falo. Mas a questão é, após esse sofrimento, e essa parte que a maioria dos amigos não sabem,
após esse sofrimento, isso foi em 20 de dezembro, um mês depois, nós engravidamos de novo. Minha esposa engravidou de novo. Janeiro desse ano. E nós estávamos isolados, né, pela perda, nosso primeiro filho. E quando veio o segundo, né, veio a segunda gravidez, eu acertando o fone aqui de retorno, que não está aqui na minha orelha. Em janeiro, quando nós descobrimos a gravidez, nós falamos, agora vai, né? Tem um termo que a internet usa, que na internet não, né? As mães usam e tal, chamado bebê arco-íris, que é quando é um bebê que vem depois de uma perda, né? Depois da perda de um. E a gente falou, é nosso bebê arco-íris. Deus veio e ouviu nosso choro e mandou ao nosso bebê arco-íris, nosso filho, nosso segundo filho, para nós cuidarmos agora e isso se curar dentro de nós. E só para voltar, quando houve a primeira perda, houve, né, o processo, né, o corpo da minha esposa tratou de curar aquilo, né? Não posso falar aqui por causa do YouTube, mas o corpo dela se tratou naturalmente. E nós engravidamos, ela engravidou em janeiro, e quando foi no final de março, nós perdemos novamente. E aí, meus irmãos, aí foi complicado. Porque além do psicológico, da questão psicológica, foram praticamente 2 perdas em menos de 4 meses. Teve, dessa vez, na segunda vez, teve a questão física da Estela. Porque dessa vez a minha esposa, além do psicológico, fisicamente sofreu muito. Muito. Se eu for entrar em detalhes aqui, vai ser muito longo, mas, de novo, quem quiser conversar, depois saber, eu não me importo em falar. O ponto que eu quero chegar ela passou mais de uma semana em sofrimento físico muito grande, porque dessa vez o corpo não se curou sozinho. E ela teve que fazer um procedimento. Mais uma coisa para pesar enfim, em tudo. O que aconteceu foi o seguinte, onde eu quero chegar. Minha esposa se internou no hospital, num bom hospital, graças a Deus. Mas, nessa segunda vez, diante de todo o sofrimento psicológico que a gente estava sentindo pela segunda perda, e diante de todo o sofrimento físico que eu vi ela passando, ela se contorcia de dor, ela sangrava. Eu falei uma frase repetidas vezes. Eu falei para ela, eu falei para minha mãe. Mãe, se você estiver vendo, você vai lembrar. E falei para minha irmã também, por telefone. Eu falei assim, eu sei que Deus está aqui, mas não parece. E eu lembro e aí é onde eu quero chegar, sobre a onipresença de Deus. Eu lembro que eu estava minha esposa se internou numa noite, né? E ela ia fazer o procedimento pela manhã, no dia seguinte. E ela estava internada, a gente estava no quarto, e ela chorava muito, e ela estava muito nervosa com o procedimento, e a gente sofria muito, e eu segurei a mão dela e falei, cara, eu sei que Deus está aqui, mas não parece. E ela falou assim, não fala isso. Eu falei, não, eu sei que Ele está. Eu sei que Ele está. Mas não parece, não dá para
sentir aquela, como eu te falei, irmãos, né? Nossa pequenez, né? Nossa insignificância. Parece que Deus está olhando para um outro lado aqui e passou por nós aqui rapidinho e não reparou. Enfim, aquelas coisas que vêm quando a gente está completamente desestabilizado emocionalmente, né? E aí, meu irmão, faltava 1 hora, um pouco menos, para Estela ir para o centro cirúrgico para limpar o útero, né? E ela estava muito nervosa, e eu, como marido, né, não podendo fazer nada, a gente se sente, né? A gente se sente como a gente é, pequeno. E uma hora ela falou assim: eu tô com muito frio, pede um cobertor para mim. Aí eu, tá bom, pedi um cobertor para você. E aí, né, na cama de hospital tem aquele botãozinho que você chama os enfermeiros de plantão, né? E eu apertei aquilo e nada. Apertei várias vezes e nada. E fiquei ali uma meia hora pensando assim: olha, eles devem estar ocupados, né? Alguém vai aparecer aqui e eu vou pedir um cobertor para ela. E eu fiquei ali triste, pensando nas coisas. Não queria sair para deixar ela sozinha, porque estávamos sozinhos no quarto. E ela estava muito mal, eu não queria sair de perto dela nem um minuto. E aí, depois de uns 30 minutos, eu falei assim: ninguém vai vir, né? Então, eu vou lá arrumar um cobertor para você. E pensando nisso, tipo assim, cara, não parece que Deus está aqui. A gente sofrendo, perdendo 2 filhos em 3 meses, um pouquinho. Minha esposa sofrendo. Onde está Deus, né? E aí, meu irmão, depois de ter esperado uns 30 minutos, eu abri a porta do quarto para sair, para buscar o cobertor para ela. E assim que eu abri a porta, passou uma pessoa com roupa do hospital, crachá, e de máscara, obviamente, por causa da pandemia e também porque era um hospital, né? E assim, meu irmão, se você passar de máscara perto de mim, eu não vou te reconhecer, tá? Eu sou um péssimo fisionomista, sempre fui, e a pandemia só deixou isso mais evidente. Eu tô aqui com o João aqui do lado. Se o João botar uma máscara agora, eu já não vou saber quem é ele. Eu sou assim, me desculpe. E assim que eu saí, no mesmo segundo que eu saí, passou uma pessoa, uma mulher, com roupa do hospital, e passou na minha frente, me olhando. Eu olhei para ela, falei: conheço ela. E ela provavelmente olhou para mim e falou: conheço ele. Eu de máscara também. Ok, eu poderia ter parado ela ali, né? Mas ela estava andando um pouco rápido, olhou para mim, eu olhei para ela, olhou para trás, eu olhei para ela. Ok. Até pensei assim: poxa, ela deve ser uma enfermeira que tá querendo saber o que eu quero aqui. Não sei, ela poderia me ajudar. Mas aí eu fui procurar outra pessoa. Procurei, saí num lugar onde tinham vários enfermeiros sentados, ou seja, eles não estavam ocupados, as coisas tinham que acontecer daquela forma. E eu fui para outro corredor, porque eu não consegui falar com esses enfermeiros, porque eles estavam numa sala de vidro. Fui para outro corredor e dei de cara de novo com essa mulher, com roupa do hospital, crachá. E eu falei: vai ser ela mesmo que vai me ajudar a arrumar um cobertor. E eu falei assim: olá, tudo bom? Bom dia. Então, minha esposa, ela tá internada, ela tá precisando de um cobertor, tem como você me ajudar? Aí ela falou assim, os dois de máscara: sua esposa se chama Estela? Aí eu: sim. Aí ela: você é o Pablo? Eu: sim. Ela: sou eu, a Tati. Aí eu olhei pra ela, de máscara, aí eu olhei pro crachá e falei: Tati do Charles, meu Deus, Tati do Charles. Falei: olha, Tati, desculpe. Você é de máscara, não vou te reconhecer, pedi desculpa e tal. E ela perguntou assim: o que a Estela tem? Eu vou arrumar um cobertor pra ela, mas o que aconteceu?
E eu falei, Tati e Charles, né? Se vocês estiverem vendo aí, saiba que vocês são uma bênção na nossa vida. E a Tati falou assim, eu vou lá com você. Vou pegar o cobertor e vou lá com você. Tá bom. Aí ela entrou no quarto. E meus irmãos, o que ela fez foi, ela segurou a mão da Estela na cama, e falou o seguinte, falou várias coisas, que eu não vou falar agora, depois, né? Mas ela falou assim, olha, eu não trabalho nesse setor, eu não deveria estar passando nesse corredor agora, porque eu trabalho em outro local, do outro lado do hospital. Eu vim aqui resolver um problema, uma questão aqui, eu não deveria estar aqui, mas isso aconteceu porque Deus me mandou aqui dizer que Ele está aqui. Ela falou, Deus está aqui. Irmãos, eu chorei tanto, Estela chorou tanto, porque assim, depois a gente pode falar pessoalmente, Tati pode falar também, porque não era para ela estar ali. E não era para eu ter demorado, né? Eu normalmente não demoraria meia hora para arrumar um cobertor. Eu fiquei ali porque eu estava depressivo, sei lá. Mas tudo aconteceu porque Deus usou a Tati, do Charles, para ir lá e falar que ele estava lá. No exato momento em que eu estava duvidando disso. E aquilo foi tremendo, cara. Aquilo ali foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Porque é isso, meu irmão, testemunho não é só vitória, não. Testemunho é quando você percebe que apesar de você estar se sentindo no fundo do poço, ainda assim, no fundo do poço, você não está escondido dos olhos de Deus. E a Tati entrou lá e falou, olha, Deus mandou dizer que Ele está aqui e que vai ficar tudo bem. Ele está aqui. E aquilo foi incrível, porque Estela estava muito nervosa para ir pro procedimento. E aquilo acalmou ela. A presença de Deus não nos curou naquele momento, mas nos tratou, nos consolou. Mesmo quando eu achava que Ele não estava lá, ou que Ele estava alheio ao meu sofrimento. Todas essas coincidências aconteceram. Tati estava um tempo também, segundo ela, né? Que ela falou, estava um tempo sem ir no hospital para aquele trabalho. Enfim, Deus fez tudo perfeito para usar a vida dela para falar, eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. E depois a Tati cuidou da gente, da Estela, né? E Tati, você e o Charles são uma bênção na nossa vida. Você não tem ideia do quanto você foi usado naquele dia, naquela manhã. Deus te usou de uma forma grandiosa e nós fomos consolados. A gente sofre ainda, óbvio, mas agora a gente sofre com a certeza de que temos um consolo o tempo todo, né? E por que a gente sofre, meus irmãos? Porque um bebê, por exemplo, quando está no colo da mãe, ele está no lugar fisicamente mais seguro para ele. Está sendo amamentado, está sendo cuidado. Se qualquer mal físico, né, tentar contra aquela criança, a mãe vai proteger, o pai vai proteger. Ele está no colo da mãe, mas ainda assim ele chora. Porque, apesar do fato, né, de Deus estar conosco o tempo todo,
ser motivo para estarmos alegres, Deus está aqui. Isso é motivo para se alegrar, sim, mas ainda vamos sofrer. Jesus chorou. Paulo sofreu muito. Os heróis da fé sofreram muito. Então, nós vamos sofrer, mas sabemos que apesar do sofrimento, nós temos um Pai ao nosso lado. A certeza de que não estamos sós. E é essa certeza de que nós não estamos sós que Deus confirmou através da vida da Tati é o que nos mantém de pé. É o que me mantém de pé até hoje. O que mantém Estela de pé até hoje, apesar do sofrimento. Isso acalma a nossa vida. O fato de Deus ser um Deus onipresente, Ele traz paz para a nossa alma. Porque Deus está aqui. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a fidelidade de Deus, né? E isso é muito interessante, porque apesar de nós estarmos falando aqui de vários atributos de Deus, temos que entender que todos esses atributos são uma coisa só. São uma coisa só. São conceitos que nós utilizamos dentro de nossas limitações para descrever um ser ilimitado, certo? Dentro da nossa mente finita, precisamos de conceitos para descrever um Deus infinito. Mas, apesar de estarmos falando de várias coisas separadamente, nós temos que enxergar Deus como todas essas coisas, o tempo todo, ao mesmo tempo. Deus, Ele é muito mais do que nós podemos descrever, né? Ele é tudo que nós falamos aqui de forma infinita. Ou seja, se Deus tem poder, o poder dele é infinito. Então, Ele tem todo o poder. Se Deus tem conhecimento e Ele é infinito, então Ele tem todo o conhecimento. Se Ele é imutável, significa que Ele nunca vai mudar nada disso. Isso significa que se Ele é fiel o tempo todo. Ele é fiel para sempre e isso não muda. Todos os atributos de Deus, na verdade, eu vou falar o contrário. Todos os atos de Deus, tudo que Deus faz, são coisas coerentes com seus atributos. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no fato de que se Deus é fiel o tempo todo, Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis, e Ele é fiel mesmo que alguns atos dele sejam para nós, no momento, incompreensíveis. Tudo que Deus faz está de acordo com o que Ele é. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra, em momento algum. E outra coisa também importante, Ele não é mais alguma coisa menos outra em alguns momentos. Ele é tudo que nós falamos e mais, né? O tempo todo e a todo momento. Ele não é um ser humano que, através de suas emoções, suas decepções, suas preferências, vai nivelando o seu nível de moral, né? Vai flexibilizando a sua moralidade. Que nós, seres humanos, nós somos assim, certo? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor. E Deus é amor, certo? E por sinal, o fato de Deus ser amor, né? Esse atributo, né, de um Deus amoroso é o mais utilizado pelo mundo hoje em dia, certo? Porque para o mundo nada mais importa. Deus não é mais nada, Deus é só amor. Mas esquecem que
na mesma medida que Deus é amor, que é uma medida infinita, Deus é infinitamente justo. Deus é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Ele não deixa de ser justo só porque ele é amor, né? Quando a gente pega um dos atributos de Deus e torna ele mais conhecido, mais importante, mais relevante na nossa mente do que outros, nós abrimos portas para muitas heresias, certo? Por quê? O maior exemplo hoje é o amor, né? Se Deus é amor, Deus não pode agir de tal forma com o pecador. Deus pode, meu irmão. Deus pode porque a manifestação de justiça de Deus também é a manifestação de seu amor. Porque Deus é ambos ao mesmo tempo, certo? Quando nós tentamos usar um atributo de Deus, um deles, para eliminar qualquer outro, isso é pecado. Por quê? Porque nós estamos limitando Deus através da nossa própria regra moral. Que, por sinal, né, estamos limitando ele muito por baixo. Porque a partir do momento que a gente considera Deus não pode fazer isso porque Deus é amor, Deus não é assim porque Deus é amor, nós estamos limitando ele de acordo com o nosso conceito de moralidade. Isso é pecado. Porque se nós, né, os povos antigamente queriam fazer deuses de acordo com a sua própria moral. Então iam lá, derretiam ouro e faziam um bezerro. Um deus de acordo com a visão deles mesmos. Mas Deus não é medido pela nossa régua moral, graças a Ele. Deus é o que é. Então, quando nós falamos que Deus é fiel, estamos dizendo que Deus é fiel apesar de não entendermos algumas coisas que acontecem conosco. Certo? Acabei de dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida que na hora eu não entendi. Eu não entendi. Mas se a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, significa que, mesmo que eu esteja sofrendo, Deus está sendo fiel comigo. Mesmo que aquilo que aconteceu me faça sofrer, continua sendo algo bom, perfeito e agradável pelos olhos de Deus. Isso me faz pensar que se as coisas fossem, né, se acontece uma coisa comigo, como aconteceu, e eu estou sofrendo, e esse sofrimento é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, meu irmão, se fosse a minha vontade, eu estaria, sei lá, morto. Muito pior. Porque se Deus é fiel, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e se Deus claramente estava conosco, no exemplo que eu dei naquele hospital, imagina se as coisas fossem de acordo com a minha vontade. Aonde eu estaria hoje? Talvez eu não estivesse aqui. É através da fidelidade imutável de Deus que podemos crer que as suas promessas serão cumpridas, que a sua aliança conosco permanece. É através da fidelidade imutável de Deus que nós temos certeza de que o nosso lugar não é nessa terra, que nós estamos aqui como peregrinos, que as promessas feitas sobre a vida após a nossa morte, sobre a volta de Cristo, vão se cumprir. Porque Deus, em momento algum, deixa de ser fiel
A fidelidade de Deus, ela nunca vai falhar. É sobre essa fidelidade imutável que nós podemos descansar e acreditar que todo sofrimento, toda incerteza, toda angústia que a gente passa nesse mundo, por piores que sejam, elas vão passar. Porque entender que temos um Deus fiel é entender que a nossa vida não se resume ao agora. Nossa vida aqui é só o início. É só o início. É ter certeza de que a aliança que Deus fez conosco, através da morte de Jesus, através das promessas que nós temos na Bíblia, através de tudo que é descrito no livro de Apocalipse, é através dessa fidelidade que nós acreditamos que o sofrimento que nós passamos aqui não se compara com o que há de vir, com as felicidades do que há de vir, com as felicidades da vida com Deus. E é por isso que nós glorificamos a Ele, porque Ele é fiel, apesar de nós não sermos, apesar de nossas falhas. Não é à toa que nós cantamos muito, né, sobre a fidelidade de Deus. O tempo todo nós cantamos, porque Deus é imutável, meu irmão. Deus é imutável. É através dessa fidelidade, voltando no exemplo que eu dei, que, por exemplo, eu acredito, e se alguém me perguntar, você tem filhos? Tenho 2. Estão com Deus. Estão com Deus. Por quê? É através dessa fidelidade que eu acredito, né, no que está escrito no Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me fizeste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É através da fidelidade de Deus, meu irmão, que eu acredito nisso aqui. É através da fidelidade dele que eu acredito no que está escrito. E não importa o mundo, a ciência ou qualquer outra pessoa tentar me convencer. Ah não, fica tranquilo. Era só o embrião. Meu irmão, Deus nos conhece e conheceu meus filhos antes deles serem formados. Os teus olhos, versículo 16, os teus olhos viram meu embrião. Então, muito antes, meu irmão, de eu ouvir o coração do meu filho, Deus já tinha escutado já, Deus já conhecia. E através dessa fidelidade que eu falo, olha, meus filhos estão com Deus, sou pai de 2 crianças que estão hoje melhor do que eu, que estão com Deus, e um dia eu vou encontrá-los. Por quê? Porque Deus é fiel, meu irmão. É esse o Deus que a gente serve. Né? Muito se discute aí agora. Até 14 semanas não é vida. Meu irmão, antes de ser vida, já era vida. Antes de imaginarmos, Deus já nos conhecia. Antes de termos noção de quem a gente era, antes de nossos pais saberem, Deus já tinha escrito os nossos dias.
E é através dessa fidelidade que nós passamos por esse mundo de felicidades, de tristezas, de lutas, mas com a certeza de que temos um Deus transcendente, acima de todas as coisas, um Deus onipresente e um Deus fiel. Esse é o estudo que eu tinha para trazer para você hoje. Me perdoe, não sei quanto tempo foi, mas perdoe se eu me estendi demais. E se o que eu falei aqui tocar pelo menos uma pessoa que está assistindo, se ajudar você, meu irmão, se você estiver passando por uma situação que, cara, você não sente, você sabe que Deus está ali, mas você não consegue escutá-lo, você não consegue senti-lo, fala isso para Ele, ora, tenha certeza da fidelidade, da grandiosidade e da onipresença do Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus que faz nós passarmos por essa vida, passarmos por problemas com a certeza de que o ser mais poderoso, grandioso, amoroso e fiel deste mundo está ao nosso lado. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e qualquer coisa, se do que eu falei aqui você quiser conversar comigo, saber mais alguma coisa, enfim, estou à disposição. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um culto na sexta. Espero que você tenha sido abençoado. Espero, cara, que Deus tenha falado com você. Então, olha, se você não deu like, ó, botãozão vermelho aqui, dá o like e se inscreva no canal da igreja para o Evangelho do Senhor ser propagado ainda mais através desse canal. Lembrando a você que dia 27 de agosto temos o nosso After Interteam. Se você não inscreveu seu filho no After Interteam, não deixe de se inscrever. Venha correndo, se inscreva logo. E, cara, o Interteam foi muito maneiro. A gente vai ter mais experiências para conversar, nós vamos contar mais testemunhas aí durante os outros cultos na sexta, mas espero que você tenha um fim de semana abençoado com o Senhor. Então vamos agradecer o nome do Senhor, todos juntos? Engrandecido seja o Senhor, CIB é a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.